Bom dia, galera do sétimo ano. Eu, professora Edvânia Souza, estou aqui mais uma vez com vocês e vamos estudar mais um conteúdo de matemática. E na aula de hoje vamos falar sobre adição de números inteiros. Quem se lembra qual é o sinal do conjunto dos números inteiros? Isso, a letra Z. E quais são os elementos que fazem parte desse conjunto? Vamos lembrar? No conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, nós temos todos os números naturais e os seus opostos, que são os números negativos. Primeiro, vamos começar pela adição de números positivos. A soma de dois números positivos é um número positivo. Vamos ver isso nos exemplos, como é que fica? Bom, se eu tiver mais 2, mais 5, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar os números dos parênteses. Lembrando que, como eu tenho a adição entre os parênteses, ela não influencia no sinal que está dentro dos parênteses. Então, basta eu tirar os números e manter o sinal que eles têm. Então, mais 2 continua mais 2 e o mais 5 continua mais 5. E aí, eu vou fazer a adição. Mais 2, mais 5, quanto que vai ser? Mais 7. Se eu tenho 2 e ganho 5, fico com 7. Próximo exemplo. Mais 1, mais 4. Tirando ele dos parênteses, eu fico com mais 1 e mais 4. Se eu tenho 1 e ganho 4, eu fico com mais 5. Próximo exemplo. Mais 6, mais 3. Primeiro eu tiro dos parênteses. Fica mais 6, mais 3. Se eu tenho 6 e ganho 3, eu ficarei com mais 9. Então, se vocês observarem, o que nós fizemos? Tiramos o número dos parênteses e os somamos. Dois números com sinais positivos, o resultado também terá um resultado positivo. Então, quando eu somo um número positivo com outro número positivo, o meu resultado também será positivo. Mas se eu fizer adição de números negativos, a soma de dois números negativos é um número negativo. Vamos ver nos exemplos. Se eu tiver menos 2, menos 3, como eu estou somando, ele não altera o sinal, eu simplesmente tiro do parêntese os números. Então, eu vou ter menos 2 e menos 3. Aqui a gente vai pensar da seguinte maneira. Eu tenho uma dívida de 2 e tenho uma dívida de 3. Então, eu vou juntar as minhas dívidas. Uma dívida de 2 com a dívida de 3 vai me gerar uma dívida de 5. Então, menos 2 menos 3 dá igual a menos 5. Eu somo os números e eu conservo os sinais. Próximo exemplo. Menos 1 mais menos 1, tirando dos parênteses, eu tenho menos 1, menos 1. Eu tenho uma dívida de 1 e outra dívida de 1. No final, eu estou com a dívida de 2. Somamos os números e conservo os sinais. Próximo exemplo, menos 7 mais menos 2. Tiro dos parênteses, fico com menos 7 menos 2. Uma dívida de 7 e uma dívida de 2, junto as minhas dívidas, e no final fico com uma dívida de menos 9. Então, se eu somar dois números negativos, o resultado também será um número negativo. Então, um número negativo somado com outro número negativo terá sempre um número negativo. E se eu fizer uma adição de números com sinais diferentes, como será? Vamos ver? A soma de dois números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo-se os valores absolutos, dando-se o sinal do número que tiver maior valor absoluto. Nossa, professora, agora complicou, hein? Primeiro precisamos lembrar o que é um valor absoluto de um número. É aquele número que a gente coloca entre duas barras,
O valor absoluto de um número é olhar para o número sem o sinal, né? Então, vamos ver nos exemplos como isso vai ficar na prática. Se eu tiver mais 6 mais menos 1, vou tirar esses números dos parênteses. Fico com mais 6 menos 1. Então, se eu tenho 6 e gasto 1, vamos pensar como se fosse dinheiro. Mais é o que eu tenho e menos é o que eu gastei. Tenho 6, gastei 1. Com quanto eu vou ficar? Com mais 5. Então, se eu pensar em números sem o seu sinal, como valor absoluto, do maior eu tiro o menor. Até porque não dá para fazer o contrário. Então, de 6 eu tiro 1, fico com 5. E qual será o sinal desse 5? Será o sinal do número maior do valor absoluto. E o número maior, olhando o seu valor absoluto, é o 6. O 6 é positivo, porém o meu resultado também vai ser positivo. Vamos para o próximo exemplo. Mais 2 mais menos 5. Primeiramente, tiro ele dos parênteses, vou ficar com mais 2 menos 5. De 2 eu não consigo tirar 5, certo? Então, de 5 eu vou tirar 2. 5 tirar 2 vai dar 3. E o sinal desse 3 é o sinal do número maior, em valor absoluto. O maior é o 5, o sinal dele é o negativo. Então, o resultado será 3 negativo. Próximo exemplo, menos 10 mais 3. Tiramos do parênteses, menos 10 mais 3. Então, o valor absoluto, olhando somente para os números, de 10 eu tiro 3, vai dar 7. E qual sinal terá esse 7? O sinal do número maior. O maior é o 10, e o sinal dele é o negativo. Então, o resultado será 7 negativo. Ou eu penso assim, eu gastei 10, mas eu só tinha 3. Então, eu paguei os 3, mas ainda fiquei devendo, o dinheiro não deu. Quanto fiquei devendo? Fiquei devendo 7, ok? Vamos para o próximo exemplo. Menos 15 mais 5. Tirando dos parênteses, menos 15 mais 5. Então, ó, pego o 15, que é o maior, e tiro 5, vai dar 10. Só que o sinal tem que ser o sinal do número maior, e o maior é o 15. O sinal dele é menos, então o resultado será menos 10. Se eu pensar em dinheiro, gastei 15, mas eu tinha 5. Então, eu pago os 5 que eu tinha, mas ainda ficarei devendo 10. Próximo exemplo. Mais 8 mais menos 8. Tiro dos parênteses. Mais 8 menos 8. Quer dizer que eu tinha 8 e gastei 8. Então, com quanto eu fiquei? Com 0. Isso mesmo. Aqui é uma operação de números opostos, uma adição de números opostos. Mais 8 menos 8, eles são números opostos. E sempre que tivermos números opostos, a soma deles vai dar 0. Se eu tenho 8 e gasto 8, eu fico com 0. E lembrando que o 0 é um número neutro, ele não tem sinal. Eu não posso colocar aqui nem mais 0 e nem menos 0. Então, quando o meu número menor for negativo e o meu número maior positivo, o meu resultado será positivo. Agora, se o meu número menor é positivo e o meu número maior é negativo, o meu resultado será negativo. Por quê? Porque é o sinal do número maior. Lembrando que estou falando em maior e menor em valor absoluto, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido o assunto. A atividade será encaminhada no grupo do WhatsApp da turma. Um forte abraço e até a próxima aula.